Nós vamos com uma outra entrevista, uma entrevista exclusiva aqui no Bastidores CNN com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Vamos ouvi-lo. Presidente, agradeço muito a presença aqui em Brasília e eu gostaria de começar essa nossa entrevista com uma pergunta sobre a última pesquisa Quest. Ela mostrou que Pablo Marçal, do PRTB, empresário, apareceu competitivo para a disputa de 2026. O senhor considera que Pablo Marçal é uma ameaça para Jair Bolsonaro e ele pode dividir a direita? Não acredito nisso. E essa pesquisa não levou o nome do Bolsonaro, levou o nome do Tarcísio só. E chegou no momento que ele estava, o efeito da campanha municipal ainda estava no ar. Então, não acredito nisso. Ele jamais poderia competir com o Bolsonaro. Não tem voto para isso. Presidente, obrigada pela entrevista. O senhor disse que não tem chance ali de Pablo Marçal tirar votos de Jair Bolsonaro. Mas diante disso, dessa força que ele mostrou nas eleições em São Paulo, o Marçal ainda está nos planos do PL? Tem chance de ir para o partido? Não. Bolsonaro ficou aborrecido com ele, ficou chateado pelo comportamento dele com o nosso pessoal. Ele não aceita isso aí. Ele teria que mudar muito. Aquele murro que deram no Duda Lima foi muito covarde. Então, um camarada sério, um camarada que quer ver esse país crescer, não tem gente com ele do lado dele com esse comportamento. Presidente, o senhor considera que as campanhas em São Paulo acabaram subestimando o Pablo Marçal? Porque ele teve um resultado expressivo no primeiro turno. Não, ele sempre teve prestígio. Ele tem um sucesso na vida pessoal dele. Ele foi candidato a deputado federal na última, teve 250 mil votos, não é pouco. E isso em pouco tempo, porque ele foi candidato a presidente, tomaram a candidatura dele, ele foi candidato a deputado federal, fez 250 mil votos, fez o registro no período errado e não pôde assumir. Ele tem prestígio, não tenha dúvida disso, só que ele tem que encontrar o caminho certo, porque normalmente as pessoas que vencem na vida como ele tendem a entender de tudo. E na política isso é um caminho que você tem que seguir e demora para acertar. O Bolsonaro, por exemplo, ficou 30 anos na Câmara Federal e tinha sido vereador e deputado estadual antes. Quer dizer, é tempo, demora, não é fácil. Presidente, o senhor disse que Marçal não ameaça bolsonarismo, mas o que a gente vê é que, pelo menos nas redes sociais, Pablo Marçal conseguiu levar muita gente com ele. Embora essa pesquisa não tenha testado o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, nas redes sociais há claramente uma divisão da direita. Marçal, ele indica que a direita não está ali sob a tutela do bolsonarismo? Não. O Bolsonaro é o representante da direita no mundo, porque quando o Bolsonaro apresentou a campanha dele, por coincidência, não sei, isso estourou em todo lugar, Argentina, em vários países do mundo começou a direita a crescer. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. E aí eu tenho certeza que até o próprio Marçal vai votar no Bolsonaro. Sobre essa questão, presidente, caso Jair Bolsonaro não consiga se tornar elegível, o PL tem um plano B? Tem algum nome que o senhor considera que está em primeiro na fila? Não, nós temos... Quem tem que ter esse plano é o Bolsonaro, porque quem vai escolher é ele. Acontece o seguinte, eu não acredito... O Lula ficou 580 dias preso. Ninguém nesse Brasil imaginou que o Lula ia ser candidato à presidência da República. Nós vamos ter agora a votação da anistia, vamos incluir o Bolsonaro, vamos lutar para incluir o Bolsonaro nisso, e porque a condenação dele foi simplesmente absurda. Só porque ele conversou com os embaixadores e disse que era contra as urnas. Isso é uma opinião dele que tem que ser respeitada. E por isso deixaram ele inelegível. Isso não existe no mundo, no planeta. Nós vamos reverter isso aí.
Presidente, mas eu queria que você fosse mais específico em explicar quais são os caminhos disponíveis hoje para tornar Bolsonaro elegível em 2026. O senhor falou da PEC da anistia. Não é tão simples assim, precisa ter uma divisão, é uma pauta bastante difícil, bastante polêmica no Congresso. Quais outros caminhos? Tem caminho pela Justiça? Pela Justiça, pode haver ainda no Supremo, mas eu acho mais fácil pelo Congresso Nacional. Porque nós vamos ter que fazer essa emenda, a PEC, você tem razão, Jussara, a PEC da anistia não trata do assunto do Bolsonaro, nós vamos ter que fazer isso no andar da carruagem. E temos que pôr isso na pauta do presidente da Câmara e do presidente do Senado a ser eleito, para ter o nosso apoio, que nós vamos colocar isso na pauta da anistia, colocar o Bolsonaro também. Uma questão é a sucessão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O PL, para declarar o seu apoio a um candidato, vai pedir para que o candidato apoie a PEC da anistia? Não tenha dúvida disso. Mas esse é um assunto difícil, porque ele vai assumir que apoia a PEC. Agora, nós temos que convencer na Câmara os deputados a votarem. E eu acredito que a gente convença, porque esse embate com o Bolsonaro não pode ser resolvido dessa forma como foi no TSE, deixar um cidadão inelegível. Isso não existe no planeta. Então, quer dizer, isso vai ser revisto na Câmara e nós vamos pôr isso no pacote da eleição do presidente da Câmara e do Senado, para ele apoiar a inclusão do nome do Bolsonaro na anistia. Então o PL só apoiará um candidato que se comprometer em apoiar a PEC da anistia? Não tenha dúvida disso. Presidente, e falando no Senado, onde tem uma pauta ali bastante forte, principalmente do PL, em relação ao pedido de impeachment de ministros do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Isso está no pacote? Já tem uma conversa com o candidato Davi Alcolumbre, né, candidato à sucessão de Rodrigo Pacheco? Existe uma pressão grande do nosso pessoal, mas isso, na minha opinião, não está na pauta do Alcolumbre. Vamos falar um pouquinho do cenário em São Paulo? A gente estava conversando agora há pouco aqui nos bastidores da CNN e o senhor disse: a grande probabilidade é que Ricardo Nunes seja reeleito na visão do senhor. O senhor acha que Ricardo Nunes errou ao não ter explorado mais Jair Bolsonaro em São Paulo, presidente? Não. Ele teve dificuldade no começo, porque o Bolsonaro ele não é uma pessoa como nós. O Bolsonaro é um camarada que chega no lugar, tem aquela explosão de gente que é apaixonada pelo Bolsonaro. Então, isso já, a própria natureza dele já indica que ele não é uma pessoa normal. Então, foi difícil ele fechar o acordo com o Nunes. Não foi fácil. E o acordo dele não tratava de espaço, não tratava de nada. Tratava de ele ver o pessoal da direita. É lógico, o Nunes não é de esquerda, mas não é de direita. Ele tem que defender as nossas pautas também. O Bolsonaro conversou muito com ele isso aí. E essa dificuldade que nós tivemos no começo. E isso deixou o pessoal um pouco inseguro. Agora acontece o seguinte, nós tínhamos 3 candidatos. E aí esses candidatos, aliás, tínhamos mais. Tínhamos a Tabata também e tínhamos o Datena. Aí você tinha que escolher alguém. Nós escolhemos o que era mais próximo às pautas da direita. Presidente, o governador Tarcísio de Freitas, nessa ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes, acabou se mostrando ali um cabo eleitoral bastante fiel e bastante empenhado. E com o resultado é que nessa batalha aí bastante dura, com o Marçal ali todo embolado com Boulos e Nunes, se mostrou eficiente. Como é que são as negociações para o senhor levar Tarcísio de Freitas para o PL? Não, o Tarcísio demonstrou que é um camarada de linha e é um camarada firme de manter esse apoio. Ele não podia esperar que um Boulos fosse ser eleito em São Paulo ou um Marçal, porque o Marçal, por exemplo, não tem noção o que é administração municipal. Por isso que ele tem que construir um caminho pela frente. Por quê? Tem que conhecer. Quando se fala que São Paulo tem a maior arrecadação do Brasil, realmente tem, é o município que mais arrecada no Brasil. Só que não tem dinheiro para fazer tudo o que precisa.
Esse é o grande problema do país. E o camarada, quando ouve, não, a arrecadação de São Paulo é a maior do Brasil, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer teleférico, faz nada, porque não tem dinheiro para isso. O senhor vai levar o Tarcísio para o PL? Se Deus quiser, o Tarcísio que me falou que vem para o PL, eu nunca perguntei para ele, estava sempre saindo na imprensa, e o Tarcísio, num jantar, eu, ele e o Rogério Marinho, nosso senador e nosso secretário-geral, ele me comunicou que vinha para o PL, e ainda eu falei para ele, vou fazer a maior festa que já fizeram para um político no Brasil, lá em São Paulo para você, se você vier para o PL. Eu estou aguardando. Eu espero que ele venha. Foi o partido é do Bolsonaro. É o partido que ele vai... Ele teve 700 mil votos anulados, que o cidadão votou em São Paulo 22 e tinha que ter votado no número dos republicanos. Votaram errado. 700 mil. Veja bem, isso em São Paulo, hein? Então ele vai... Eu não tenho dúvida que ele vem. E vai ser... E é muito importante para nós isso aí. Eu tenho a impressão que ele não saiu até agora para não prejudicar os republicanos na eleição municipal. Presidente, o senhor tem defendido que para 2026 o PL vai precisar se aproximar ali do centro. A gente viu pela experiência em São Paulo, na candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, que houve uma resistência do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e algumas lideranças importantes do PL. Como é que você vai convencer o ex-presidente e essas lideranças a se aproximar do centro? Não, veja bem. Essas pessoas que nós vamos querer no nosso bloco, que nós vamos querer no apoio ao nosso presidente, ao Bolsonaro, têm que defender as pautas da direita. Não pode ser qualquer legenda. Tem que ser na pauta da direita, porque senão isso faz uma revolta muito grande dentro do nosso pessoal da direita. Tem que defender as pautas da direita, é isso que nós precisamos. Gilberto Kassab tem feito acenos a Tarcísio e a Lula. O PL avalia uma composição com o Gilberto Kassab para 2026? Acha que há espaço, presidente, para uma composição? Olha, o pessoal da direita tem muita restrição a ele, porque ele participa do governo Lula. Se tivesse outro governo do Estado aí, se tivesse mais oportunidade, o Kassab ia estar participando também. Acontece o seguinte, o nosso pessoal tem muita restrição a ele, mas acontece que numa campanha ninguém despreza voto. Nós não podemos perder nenhum voto. Agora, tem gente no PSD que defende as pautas da direita. Então, nós vamos querer esse pessoal na campanha. Mas o Kassab já provou que é de centro e que não defende as nossas pautas. Presidente, queria saber aí, rolou nos últimos dias uma possibilidade de que o senhor estaria ali disposto a deixar o comando do PL e passar para o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Essa possibilidade existe? Não. Eu não coloquei bem isso aí. O que nós precisamos aproveitar o Eduardo Bolsonaro, porque ele é o político que mais trabalha dentro do partido. Não estou dizendo para o partido. Ele se dedica a todos os candidatos, o que ele faz no Brasil não existe. E ele defende uma área internacional importante para nós. Então, nós queremos colocá-lo numa área que ele faça esse trabalho que ele faz no Brasil, que ele cuide da área internacional para a gente. Já acertei com ele isso essa semana. Ele é o mais dedicado, é trabalhador, é sério e tem muito prestígio com o nosso pessoal. Então, nós precisamos de uma pessoa que faça esse trabalho. Ele vai tomar posse já semana que vem, nós estamos preparando para isso, ou talvez na outra semana depois do segundo turno, porque é o exemplo. Nós tivemos que fazer umas mudanças no partido, como no caso de convidar o Rogério Marinho para ser nosso secretário-geral. Por quê? Porque o partido cresceu. E nós precisamos de gente que tenham outras opiniões além da minha, porque nós temos que discutir todos os assuntos com a nossa bancada sempre. E o Eduardo tem uma qualificação muito, muito grande e merece essa atenção do partido. Presidente, o quanto que a proibição do senhor falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro atrapalhou nessa eleição municipal? Olha, isso aí o Alexandre acertou.
porque ele prejudicou bastante o partido. Se o objetivo era prejudicar o partido, ele acertou. Porque eu não falar com o Bolsonaro, para mim, é um desastre. Porque, já falando, para mim é difícil resolver as coisas com o Bolsonaro, eu tenho que insistir com ele. E quando tem algum problema, o pessoal vem falar comigo. E daí eu não posso falar com ele, não posso ter contato com ele. Isso atrapalhou demais a nossa eleição. Presidente, muito obrigada aqui pela entrevista. Esperamos o senhor aqui depois do segundo turno para poder falar dos resultados. Vai ser um prazer para mim.